Na página 406, ele pede para relembrar como que faz fatoração. Então, o que que significa fatorar? Transformar em multiplicação. Então, eu peguei aqui como exemplo o número 40, tá? Lembrando que fatorar é fazer várias divisões sucessivas e nós só podemos utilizar os números primos, ok? Números primos, números que só são divisíveis por 1 e ele mesmo, ok? Quem são números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, etc, ok? Então, aqui, eu vou começar fatorando o número 40. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. 40. 40 é divisível por 2 e por 5. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dá para dividir por 2 e por 5. Vou colocar o 2 de novo. 20 dividido por 2, 10. O 10 também é divisível por 2 e por 5, aí eu vou colocar o 2. 10 dividido por 2 dá 5, e o 5 só é divisível por 5, que dá 1. Ou seja, eu fatorei o 40. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou, se preferir, quantas vezes o número 2 apareceu? 3 vezes. Então, eu posso dizer que é 2 ao cubo vezes 5. Agora, façam os itens A, B e C da página 406 e já venham para a correção. Vamos corrigir, então. 48 é par, então, eu vou dividir por 2, que vai dar 24. 24 é par, vou dividir por 2, que vai dar 12. 12 dividido por 2, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, a resposta aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou, o número 2 apareceu 4 vezes, então, eu tenho 2 à quarta vezes 3, ok? Agora, vamos para a letra B. Vamos fatorar o 75. 75, todo número que termina em 5 é divisível por 5. 75 dividido por 5 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, nós temos o quê? 5 vezes 5 vezes 3, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 3. E o 91, ele é divisível por 7. 91 dividido por 7 dá 13. E 13 é primo, 13 dividido por 13 dá 1. Então, aqui é 7 vezes 13. Página 407, propriedade distributiva. Então, quando nós fazemos a distributiva, nós multiplicamos o número que está fora do parênteses com todos os números que estão dentro, ok? Então, vamos fazer os cálculos, então. Letrinha A. Menos 5 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, e 5 vezes 3 dá 15. Menos 5 vezes mais 7. Menos com mais dá menos, e 5 vezes 7 dá 35. Então, 15 menos 35, então, vai ficar menos 20. Resposta da letra A. Letra B. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 4 vezes menos 7. Menos com menos dá mais, e 7 vezes 4 dá 28. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Então, agora aqui é só calcular. Menos 8 com menos 12 vai dar menos 20. 28 menos 20 vai dar 8. Letrinha C.
Como eu tenho x vezes x, não podemos esquecer da regra, copia a base e somos expoentes, ou seja, 2x vezes x é 2x ao quadrado, menos 2x vezes 7 é 14x. Então, essa é a resposta, é um binômio. E na letrinha D, mesmo procedimento, ó. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Y ao quadrado vezes y dá y ao cubo, porque eu copiei o y e somei os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Agora aqui, menos y vezes menos 2y. Menos com menos dá mais 2y ao quadrado. Agora, menos 2y vezes 1 vai dar menos 2y. Então, essa é a respostinha da letra D. Letra E. Então, aqui eu tenho 2 termos de um lado e 2 termos do outro. Como 2 vezes 2 dá 4, quando nós fizermos a distributiva, a gente vai ter 4 termos, ok? Olha só. 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. 2a vezes menos b dá menos 2ab. Agora, eu vou multiplicar o b por 2a e o b por b, ok? B vezes 2a vai dar mais 2ab. Quem colocou 2ba, dá na mesma. Mais com menos dá menos, e b vezes b dá b ao quadrado. Então, olha que interessante nesse caso. Eu tenho um 2ab negativo e um 2ab positivo. Então, eu posso cancelar esses dois porque vai dar zero. Então, o resultado é 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Letra F. Como eu tenho 3 termos de um lado e 2 termos do outro, 3 vezes 2 dá 6. Então, quando nós fizermos a distributiva, nós vamos ter 6 termos, ok? Então, vamos lá. M ao quadrado vezes m dá m ao cubo. M ao quadrado vezes menos 1 dá menos m ao quadrado. Menos 2m vezes m dá menos 2m ao quadrado. E menos 2m vezes menos 1 vai dar mais 2m. 1 vezes m dá m, e 1 vezes menos 1 dá menos 1, ok? Então, quantos termos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos termos semelhantes, o m ao quadrado com m ao quadrado e o m com m, ok? Então, eu posso juntar esses termos semelhantes aqui e esses aqui. Então, o m ao cubo eu copio, menos 1m ao quadrado com menos 2m ao quadrado vai dar menos 3m ao quadrado. 2m mais m dá 3m. E o menos 1 copia. Essa é a resposta. Bom, para resolvermos os próximos exercícios, vamos nos basear, então, nesses retângulos. Peço para vocês que anotem as medidas dos lados em cada um deles, ok? Então, o que ele fala aqui, ó? Considere as seguintes medidas para as peças. Amarela, quadrado de lado x. Então, vamos colocar um x aqui e um outro x aqui. Azul, quadrado de lado y. Então, aqui mede y e aqui também mede y. Vermelho, quadrado de lado 1. Então, eu tenho 1 e 1. Aí, você fala, e as outras medidas? Eles não vão nos dizer quanto medem seus lados? Não precisa, a gente vai se basear pelas figuras que já foram dadas. Por exemplo, esse retângulo marrom, a altura dele é a mesma altura do quadrado, é x. E a largura dele é a mesma largura do vermelhinho, é 1. E o roxinho, a largura também é 1, e a altura dele é a mesma altura do quadrado azul, então é y.
E no verdinho, a largura tem a mesma largura do amarelo, que é X, e a altura tem a mesma altura do lilás e do azul, que é Y, ok? Então, baseado nessas informações, vamos responder os próximos exercícios. Página 408 fala o seguinte, questão 1. Calcule a área de cada uma das 6 peças do algeplan, considerando as medidas dadas. Então, vamos lá. Primeiro, o quadrado amarelo. O quadrado amarelo, ele tem lados medindo x e x, ou seja, x vezes x, x ao quadrado. O quadradinho azul, ele tem lados medindo y, ou seja, y vezes y, que dá y ao quadrado. E o vermelhinho? O vermelhinho tem lados medindo 1 e 1. Então, 1 vezes 1, que dá 1. E o marronzinho? Tem lados medindo x e y. X e 1, perdão, x e 1. Então, 1 vezes x dá x. O lilás tem lados medindo y e 1. Então, y vezes 1 dá y. E o verdinho tem lados medindo x e y. Então, x vezes y dá xy. Lembrando que para calcularmos a área de um retângulo ou de um quadrado, é só fazer base vezes altura, ou seja, um lado vezes o outro. Então, foi só pegar todas as medidas que nós anotamos e multiplicar um lado pelo outro. Então, essa é a resposta da questão 1. Exercício 2. Calcule o perímetro de cada uma das 6 peças. Nós sabemos que perímetro é a soma de todos os lados, né? É o contorno. Então, cada figura dessa é um quadrilátero. Então, para calcularmos o perímetro, nós vamos somar as medidas dos seus 4 lados, ok? Quadrado amarelo. Todos os seus lados medem x. Então, eu tenho o perímetro x mais x mais x mais x, que é igual a 4x. E o quadrado azul tem todos os lados medindo y. Então, o seu perímetro é 4y. E o perímetro do vermelhinho? 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 4. Agora, o retângulo marrom, ele tem 2 lados medindo x e 2 lados medindo 1. X mais x dá 2x e 1 mais 1 dá 2. Então, é 2x mais 2. E o roxinho, ele tem 2 lados medindo y e 2 lados medindo 1. Y mais y é 2y e 1 mais 1 dá 2. 2y mais 2. Deve ter gente que deve estar se perguntando assim, mas professora, x mais x não dá x ao quadrado? Não, gente, cuidado, essa regra de copia a base e soma os expoentes é só na multiplicação. Isso daqui é uma adição, tá? Pensa comigo, uma bolacha mais uma bolacha dá 2 bolachas. Um lápis mais um lápis dá 2 lápis. Um x mais um x dá 2x. Um y mais um y dá 2y. E assim por diante. E o verdinho tem 2 lados medindo x e 2 lados medindo y. X mais x dá 2x e y mais y dá 2y. Então, essa é a questão 2. Vamos agora à questão 3. Utilizando um quadrado amarelo, 2 vermelhos, um retângulo verde, 3 laranjas, né, que nós estávamos chamando de marrom, e um roxo, monte com o material a figura a seguir. Ok, já tem a figura. Determine a sua área e o seu perímetro. Indique as expressões na forma reduzida. Bom,
O que que nós vimos no exercício anterior? Que a área do quadrado amarelo era x ao quadrado. A área de cada retângulo laranja era x. A área de cada quadradinho vermelho era 1. A área do roxinho é y e a área do verdinho é xy, ok? Então, a área da figura total será, então, a soma de todas as áreas. X ao quadrado eu só tenho 1. X mais x dá 3x. XY só tem 1. Y só tem 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, essa é a área. X ao quadrado mais 3x mais xy mais y mais 2. Agora, está faltando calcular o perímetro, certo? O perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados. Então, vamos nomear aqui todos os lados da nossa figura, né? Para podermos calcular o seu perímetro. Nós sabemos que o quadrado tem lados medindo x. Então, aqui é x e aqui também é x. O vermelhinho tem lados medindo 1. Então, aqui é 1. Aqui do ladinho também é 1, 1, 1. Aqui também é tudo 1. Aqui também vai ser x. E o ladinho do verde aqui é xy, só confirmando isso. Marquei todos os lados, tá vendo? Então, agora o perímetro vai ser a soma de todos os lados, todo o contorno, ok? Quantas letrinhas X apareceram no seu contorno? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4x. Quantos Ys no seu contorno? Só um, né? Ai, falta o número 1 aqui. Só um Y. E quantas vezes apareceu o 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o perímetro. 4x mais y mais 8. Vou colocar um pouquinho mais pra cá que cortou o exercício, né, gente? Ó, então, voltando para a área. X ao quadrado mais 3x mais xy mais y mais 2. E o perímetro é 4x. 1, 2, 3, 4. 1y. E por que 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números 1, que somados dá 8. A questão 4, vocês podem montar a figura que vocês quiserem, utilizando as mesmas peças da questão anterior, ok? Depois que vocês montarem o desenho de vocês, o que vocês vão perceber, ó? Calcule a área e o perímetro da figura montada. Como as respostas são pessoais, então cada um vai montar a sua. Mas no item B, ele fala o seguinte: compare as respostas do item A com as respostas do item 3. O que você conclui sobre as expressões obtidas? Qual é o objetivo desse exercício, meus amores? Como vocês vão utilizar as mesmas peças, então a área vai ser a mesma, a área não muda. Agora, o perímetro, sim, o perímetro pode mudar de uma figura para outra. Então, vamos colocar isso aqui na letrinha B. O que nós concluímos? Que a área permanecerá a mesma.
mas o perímetro pode ser alterado, ok? Questão 5. Acrescente uma peça roxa às peças do item 3. Monte com elas um retângulo e faça sua representação. Então, o que que eu tenho aqui nesse retângulo? Aqui eu teria o meu quadrado amarelo, de área x ao quadrado. Esses dois aqui e esse aqui de baixo são os marrons, de área x, marrom ou laranja, né, como diz na apostila. Esse daqui mais gordinho será o verde, com área XY. Aqui eu vou ter os dois lilás, que são área Y. E aqui embaixo eu vou ter os dois vermelhinhos, que são área 1. Ok? Então, tá aí o desenho da questão 5. E aí, lá na letra A, ele fala o seguinte: escreva as expressões que representam as dimensões desse retângulo. O que seriam as dimensões? São as medidas de seus lados. Então, vamos anotar do ladinho da figura para ficar mais fácil, ó. X ao quadrado são lados x e x. E aqui eu tenho o XY, lados x e 1, ok? Aqui eu tenho 1 e 1, colocar tudo para ficar mais simples, ó. Aqui também vai ser x, né? Aqui será y1 e y. Então, vou apagar esse ladinho só para não interromper ali. Então, vamos lá. As expressões que representam as dimensões desse retângulo, ou seja, a medida de seus lados. Esse lado mede quanto? X mais y mais 1. Então, eu vou colocar aqui x mais y mais 1, que é o lado da esquerda e também o lado da direita. E os outros lados medem quanto? X mais 2 em cima e x mais 2 embaixo. Ok? Letra B. Determine a área desse retângulo de duas maneiras diferentes. Então, a área poderia ser a soma de todas as áreas internas aqui, né? Eu posso somar tudo que tá dentro do meu retângulo maior, que é o x ao quadrado, mais 1, 2, 3x, mais xy, mais 2y, mais 2. Ou uma outra maneira seria multiplicando os seus lados. Por que que na letra A ele perguntou a medida dos seus lados? Para quando a gente fosse calcular a área, fazer um lado vezes o outro, ou seja, base vezes altura. Então, nós poderíamos fazer o quê? X mais 2, que é um dos lados, vezes x mais y mais 1, que é a medida do outro lado. Aí, é só a gente fazer a distributiva e resolver. Então, vamos lá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. X vezes 1, x. Agora, com o 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. E 2 vezes 1, 2. Tem alguma coisa que dê pra gente juntar os termos semelhantes aqui? Temos no x mais 2x, né? Então, eu vou copiar o x ao quadrado. X mais 2x dá 3x. XY só tem um, copia. O 2y só tem um, copia. E o 2 copia. Então, reparem que essa resposta deu igualzinha a outra. Letra C, determine o perímetro desse retângulo. Então, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, eu posso fazer o quê?
x mais 2 em cima, x mais 2 embaixo. X mais y mais 1 da esquerda. E x mais y mais 1 da esquerda, da direita. Então, quanto que daria o perímetro aqui, ó? Quantos x tem? 1, 2, 3, 4x. Quantos y? 2y. E os valores numéricos, 2 mais 2, 4, 5, 6. 4x mais 2y mais 6. Ou outra maneira, porque ele fala para nós fazermos de duas maneiras diferentes, certo? Qual seria a outra maneira? Como eu sei que cada lado se repete duas vezes, então a outra opção seria como? Ao invés de fazer o x mais 2 duas vezes, eu faço 2 vezes x mais 2, que é o lado de cima e de baixo, mais 2 vezes o x mais y mais 1, que é o da direita e da esquerda. Então, ficaria como? Fazendo distributiva. 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y dá 2y, e 2 vezes 1 dá 2. Juntando os termos semelhantes, 2x mais 2x dá 4x, mais 2y, e 4 mais 2, que dá 6. A mesma resposta que nós obtivemos lá em cima.